Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro. Eu sou um Bolsonaro ponderado, eu sou um Bolsonaro centrado, mas eu sei ser um Bolsonaro duro quando tiver que ser. Jair Bolsonaro indicou o senador Flávio Bolsonaro, seu filho mais velho, como candidato para as eleições pelo Palácio do Planalto em 2026. A notícia causou forte reação no mundo político e no mercado, que esperavam nomes como Tarcísio ou Michele. O próprio senador teria comunicado a decisão de seu pai ao governador de São Paulo, que era considerado um dos principais nomes para concorrer. Diante da repercussão, Flávio concedeu uma entrevista à TV Record e revelou qual seria o preço para abandonar sua candidatura à presidência. O meu preço é justiça. E não é só justiça comigo, é justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados, estão dentro de um cativeiro nesse momento, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta e que a única forma disso acontecer é se Bolsonaro estiver livre, nas urnas, caminhando junto com os seus netos, os filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é o meu preço. Mas quem é Flávio Bolsonaro? Por que seu pai o escolheu para liderar o Brasil em 2026? E quais foram os efeitos do anúncio de sua candidatura? Descubra agora com a Brasil Paralelo. Segundo o portal Metrópolis, para Bolsonaro, a força política de seu filho aumentará assim que a campanha tiver início. A matéria também afirma que ele seria um nome mais forte que seus irmãos, por ter um perfil mais moderado e consolidar a unidade partidária. Eu sigo os mesmos princípios, eu tenho sangue Bolsonaro, mas nenhum ser humano é igual ao outro. Então eu tenho uma divergência ou outra com ele, em vários momentos que eu conversava com ele tinha um entendimento, eu tinha outro, mas por uma questão de hierarquia, a vontade dele sempre prevalecia, por ser a pessoa mais experiente, e por ele ser o presidente da República, obviamente, ele tomava a decisão que ele entendesse que era melhor. Então, eu te dou um exemplo, por exemplo, ele não quis tomar vacina, eu tomei 2 doses de vacina no braço, quer dizer, a gente pensa em algumas situações diferentes. Para além de testar a força do sobrenome herdado do pai, há a clara intenção de colocar na mesa a pauta da anistia. Até o momento não há informações sobre quem poderia ser o candidato a vice-presidente. O mesmo portal também aponta que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, deverá se candidatar para uma vaga no Senado. Filho mais velho do ex-presidente, Flávio nasceu em 1981, do primeiro casamento de Bolsonaro com Renata Nantes. Formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, possui especialização em políticas públicas pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e em empreendedorismo pela FGV. Entre estágios no Instituto Militar de Engenharia e na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, atuando no núcleo do sistema penitenciário, Flávio teve contato com debates sobre segurança e sistema carcerário que, anos depois, apareceriam como eixos centrais de sua atuação parlamentar. Iniciou sua carreira política em 2003, com apenas 21 anos, quando foi eleito deputado estadual no Rio de Janeiro pelo PP, tornando-se o mais jovem parlamentar da legislatura daquele ano. Ele recebeu 31.293 votos na época. Assim, começava uma carreira que ao longo de 2 décadas se consolidaria no campo conservador. Durante seus 4 mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ganhou notoriedade por defender pautas ligadas à segurança pública. Sua trajetória foi marcada pela defesa de endurecimento penal e pela crítica a políticas assistencialistas. Também se posicionou contra o sistema de cotas raciais em universidades, alegando que o modelo produziria injustiças e falhas estruturais. E o que é que impede uma pessoa de passar no vestibular? É a cor da pele ou a situação socioeconômica dele? Portanto, ninguém aqui está questionando que a lei de cotas é algo ruim. O que está se questionando é que a gente não pode criar um apartheid
para aquelas pessoas que não têm a pele negra ou não possuem uma deficiência e que às vezes moram na mesma favela, estudaram na mesma escola pública, e um tem uma possibilidade de acesso aumentada e o outro não. O porquê dessa distinção? No decorrer de sua carreira, adotou postura alinhada a bandeiras históricas do conservadorismo, como o apoio à redução da maioridade penal e a defesa da pena de morte. Em 2016, foi candidato à Prefeitura do Rio pelo PSC. Naquela ocasião, recebeu 14% dos votos e ficou em quarto lugar com mais de 424 mil votos. Marcelo Crivella foi eleito prefeito do Rio naquele ano. Durante o primeiro debate televisionado, participou de um episódio que repercutiu negativamente para sua imagem, passou mal ao vivo e acabou deixando o palco. No mesmo ano, Flávio e um segurança se envolveram em um tiroteio com 2 criminosos, ferindo um deles. Quando seu pai se elegeu como presidente da República, Flávio conseguiu uma vaga para o Senado com mais de 4,38 milhões de votos. Com um perfil mais discreto nas redes sociais que seus irmãos, conquistou espaço na mesa diretora do Senado como terceiro secretário e assumiu um papel de articulação. No Senado, acumula titularidades em diversas comissões, entre elas a Comissão de Segurança Pública, da qual é presidente, a Frente Parlamentar Evangélica e a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Família e Apoio à Vida. Em 2019, recebeu a Medalha da Ordem do Mérito Naval, entregue pelo pai, então presidente na época. A maior crise envolvendo Flávio foi a investigação sobre supostas rachadinhas. Segundo o Ministério Público, funcionários de seu gabinete na Alerj devolviam parte dos salários. O dinheiro, segundo os promotores, era lavado com aplicação em uma loja de chocolates em um shopping no Rio de Janeiro, que já foi alvo de busca e apreensão. A acusação afirmava que o esquema era operado por Fabrício Queiroz, policial aposentado e ex-assessor do senador. Flávio sempre negou o crime. Em uma entrevista no programa Roda Viva, esclareceu que a denúncia da Alerj não foi enviada ao judiciário. Sequer houve o recebimento de uma denúncia contra mim. Nada, nem recebeu, assim, o judiciário nem apreciou aquilo. O que é completamente diferente do Lula, que foi condenado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância, no Supremo Tribunal Federal. Aí por uma questão aqui em cima de geolocalização, né, até era para ser em Brasília, não em Curitiba, anulou-se alguns processos e outros processos anulados por causa de suspeição do então juiz Moro. Mas o seu caso também foi uma questão processual, não de análise de mérito. Mas eu sempre falei assim, não tem problema nenhum de me investigar, pode investigar à vontade, sempre. Nós temos que ser investigados, temos que ser cobrados. Agora, não dá para aceitar gol de mão, né? Senador. Não dá para dizer, eu quero ser investigado dentro da lei. Eu não quero ser investigado, né, por alguém que está ali já com a pré-determinação de me condenar por coisa que eu não fiz. Essa sempre foi a minha preocupação. E isso é que é o Estado Democrático de Direito, Bela. Se a gente não tiver respeito às leis nas investigações criminais ou em quaisquer outras, você vai recorrer a quem? É o que está acontecendo agora no Supremo. Você recorre a quem nas decisões do Alexandre de Moraes? O caso teve diversas reviravoltas e foi arquivado em 2021 após a anulação de provas pelo STJ e STF. O nome do senador também apareceu em outras polêmicas, como a compra de uma casa por R$6 milhões e a condecoração do ex-policial militar que se tornou miliciano, Adriano da Nóbrega. Flávio rebateu as acusações dizendo que a casa foi financiada e a ação que moveram contra ele foi anulada. Foi esse ano ainda, a ação foi extinta, né, dando vitória para mim, porque exatamente não tinha nenhum fundamento, até que eu já tinha quitado a casa, tá? O banco tinha feito o processo direitinho, que não estavam me beneficiando porque eu era senador, porque eu era filho do presidente. O banco vai olhar se você tem capacidade de pagar. Eu tinha. Foi tudo comprovado, a ação morreu, foi arquivada. Quer dizer, você vê que em 22 anos de vida pública, tu falou para mim 3 coisas, que foram as que mais marcaram, não tem outras, que são absolutamente nada, que está tudo morto, mas que fica o tempo inteiro sendo requentado, porque é para atacar a marca, para atacar a família, para atacar, né, quem está no espectro político, né, oposto ao seu.
Flávio também ganhou destaque nos noticiários nos dias que antecederam a prisão de seu pai. Ele havia convocado uma vigília em frente à casa de Bolsonaro. A manifestação foi apontada como um dos motivos para Moraes decretar a prisão preventiva do ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal. Para o ministro, a mobilização poderia dificultar a fiscalização da prisão domiciliar e servir como cortina de fumaça para uma tentativa de fuga. O evento religioso aconteceu apesar da prisão, e Flávio criticou a decisão de Moraes na ocasião. Tem medo do povo mostrar sua força perante o mundo com uma simples vigília. Mais uma vez, para pedir pela saúde do meu pai. Eu não sei como é que ele está agora, está dentro da Polícia Federal. Se acontecer alguma coisa com o meu pai, Alexandre de Moraes, a culpa é sua. Se o meu pai morrer lá dentro, a culpa é sua. Como já aconteceu com o Clezão. Pediu várias vezes para fazer tratamento médico. Você devia estar achando que era alguma desculpa para sair do presídio. E ele morreu dentro da cadeia, dentro do cárcere. Sob o poder do Estado. Por causa da sua falta de ação. É isso que você quer fazer com meu pai também? Você quer matar o Bolsonaro, Alexandre de Moraes? Não se esqueça de curtir o vídeo. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. O anúncio da candidatura veio e logo em seguida as repercussões, dividindo aliados e movimentando as redes sociais. Pouco depois da publicação, o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, divulgou uma nota confirmando a candidatura do senador. Eduardo Bolsonaro publicou apoio reforçando a legitimidade do anúncio. Ele afirma que a escolha do irmão mais velho reflete continuidade e lealdade à liderança do ex-presidente. O deputado Mário Frias publicou um texto afirmando que, se Jair Bolsonaro escolheu Flávio, não há dúvida, hesitação ou meia palavra. Nicolas Ferreira disse que há algo maior em jogo e que a decisão carrega um pedido urgente de pacificação nacional. Muito se especulava sobre o pronunciamento de Tarcísio de Freitas, até o governador romper o silêncio sobre a candidatura de Flávio à presidência. Ele afirmou que o apoio ao filho do ex-presidente é inegociável e descartou disputar o Planalto em 2026. Ele disse, o Flávio, da escolha que o Bolsonaro fez pelo nome dele. E é isso, o Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado, acho que outros nomes vão aparecer, a gente pode ter aí o Ratinho Júnior, todos extremamente qualificados. E a responsabilidade que recai sobre os ombros dele agora é discutir o futuro do Brasil. Outros governadores também se posicionaram, como Romeu Zema, de Minas Gerais. A minha pré-candidatura não muda em nada, inclusive quando me lancei, estive com o presidente Bolsonaro comunicando-o, e nós temos a visão de que quanto mais candidatos à direita tiver, melhor. Caiado, de Goiás, também avisou que vai seguir com a pré-candidatura. Já Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ratinho Júnior, do Paraná, ambos do PSD, partido presidido por Gilberto Kassab, disseram que vão aguardar até o ano que vem para definir se vão se candidatar. Isso vai ser construído lá na frente. Nesse primeiro momento, o nosso caso, pelo menos o meu caso, eu tenho um compromisso com o Paraná, nós temos ainda muito trabalho a ser feito e no ano de 2026 nós vamos discutir 2026. Jorginho Melo, de Santa Catarina, declarou apoio a Flávio e disse que o Brasil precisa de união. Cláudio Castro, do Rio, reforçou o alinhamento com a decisão do partido e também apoiou a escolha. Ele é do meu partido, meu amigo, senador pelo Rio de Janeiro, e a gente fica feliz do PL ter tomado um direcionamento. O líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, afirmou que a escolha de Flávio Bolsonaro era previsível e que, para o partido, o nome do adversário é indiferente. Segundo ele,
Eles sabem que é praticamente impossível derrotar o Lula, mas querem preservar o protagonismo da família para o futuro. Já Guilherme Boulos afirmou que Lula derrotou Bolsonaro em 2022 e que vai derrotar o filho em 26. Após o anúncio, houve queda imediata no mercado financeiro. A Bolsa Brasileira despencou 4,31% nesta sexta-feira. O tombo veio depois do Ibovespa renovar o recorde de fechamento durante 3 pregões consecutivos, como a gente mostra aqui no nosso telão. O dólar comercial disparou mais de 2%, fechando cotado a R$ 5,43, maior valor em 2 meses. Para economistas, Flávio Bolsonaro seria menos competitivo em um eventual segundo turno contra o PT. E nomes de centro-direita como governadores agradariam mais ao mercado. O economista Hélio Beltrão avalia que a indicação de Flávio foi um erro. Acho que o Bolsonaro erra ao indicar o Flávio. Essa obsessão em manter o sobrenome Bolsonaro nas urnas me parece que faz pouco sentido, porque, por um lado, o apelo eleitoral é muito grande, não tem dúvida disso, mas, por outro, a rejeição é enorme, principalmente do establishment. Eu não sei dizer se essa indicação foi reflexo dessa treta recente entre a Michelle e os filhos sobre o Ceará, sei lá se foi uma exigência dos filhos nesse momento, mas eu acho precipitado. Eu penso que o Bolsonaro deveria, nos bastidores, estar indicando agora que vai apoiar o melhor colocado nas pesquisas, mas aguardar talvez as pesquisas de fevereiro para bater um martelo. Já o cientista político Adriano Gianturco comentou no programa ao vivo da BP Cartas na Mesa que a escolha foi correta e que o anúncio poderia ter sido feito há mais tempo. Do ponto de vista de Bolsonaro, da família de Bolsonaro, faz totalmente sentido. Bolsonaro está tentando não se entregar imediatamente ao Centrão e, por que não, colocar um filho dele como candidato ou pré-candidato. Afinal, se Flávio Bolsonaro virasse realmente presidente, afinal ele também seria presidente, ou co-presidente no mínimo, além da questão da anistia se tornar mais provável, etc. Então, o erro foi, me parece ao contrário, até aqui. Ou seja, ter oscilado entre Flávio Bolsonaro, entre Eduardo, entre Tarcísio, etc. E não ter tomado uma decisão mais rapidamente. Porque hoje, Bolsonaro, basicamente o que acontece? A direita quer os votos de Bolsonaro, mas não quer Bolsonaro candidato e não quer nem ninguém da família Bolsonaro. Então, eles querem o quê? Que a Bolsonaro apoie qualquer um da direita ou do centro-direita, Tarcísio, etc., sem que ele ganhe nada em troca. E essa estratégia até agora não funcionou. Lula empataria com Flávio Bolsonaro em intenções de votos num eventual segundo turno. Ao menos é isso que indica uma pesquisa do Instituto Verità. O levantamento coloca Flávio com 39,2% das intenções de voto, enquanto o petista mantém 39,8%. Considerando apenas os votos válidos, o petista teria uma vantagem de 50,4% contra 49,6% para o senador. O resultado representa um empate dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aparece à frente de Lula em uma distância maior que a margem de erro. Tarcísio conta com 44,9% das intenções contra 40,3% para o presidente, o que significa 52,7% dos votos válidos para o governador, contra 47,3% para o petista. Já na pesquisa Ipsos-IPEC, o desempenho de Flávio supera o de Tarcísio num eventual primeiro turno contra Lula. Tarcísio aparece com 17% das intenções de voto e Flávio com 19%. Diversos políticos de direita, incluindo governadores, buscam herdar os votos do ex-presidente Jair Bolsonaro, desde que ele foi declarado inelegível pelo TSE em 2023. Na eleição de 2022, Bolsonaro recebeu 58 milhões de votos contra 60 milhões de Lula no segundo turno. Ao longo deste ano, até ser condenado no STF, Bolsonaro vinha sustentando que seria candidato em 2026, apesar de estar inelegível.
Nos bastidores há o temor por parte de opositores de que lançar nomes marcados por alta rejeição, como é o caso do sobrenome Bolsonaro, possa favorecer a reeleição de Lula. Por outro lado, os apoiadores da candidatura de Flávio sustentam que ele representa a única opção que realmente se posiciona contra o sistema que comanda o país atualmente. O jornalismo da Brasil Paralelo está atento para te atualizar sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. É por isso que criamos o Resumo BP, a sua pílula diária de conteúdo informativo. Todos os dias da semana, o Resumo BP traz as principais notícias do dia e os melhores conteúdos acompanhados de análises culturais, política nacional e internacional, cultura, entretenimento e muito mais. Faça um breve cadastro e comece a receber nossas notícias de graça todos os dias em seu e-mail. Basta apontar o seu celular para o QR Code na tela ou clicar no link da descrição. Se você considera este vídeo importante para ser visto por mais pessoas, compartilhe e nos ajude a levar essa mensagem adiante. E não se esqueça de se inscrever no canal da BP. Todos os dias, conteúdos novos iguais a esse para você.